Sabe aquele sonho de criança, de virar um herói, de vestir uma farda? O que acontece quando esse sonho dá de cara com a realidade do dia a dia? Hoje, a gente vai mergulhar na história do Paulo Souza, um policial militar que sentiu na pele essa transformação ao longo de 10 anos de carreira. É uma jornada sobre idealismo, sobre desilusão e, acima de tudo, sobre resiliência. Olha só essa imagem. De um lado, a gente tem o olhar puro, fascinado de um menino que vê o heroísmo nos desfiles. Do outro, o rosto de um homem, já cansado, marcado por uma década de serviço. A distância entre essas duas cenas, bom, é essa história que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. Toda história tem um começo, né? E a do Paulo Souza começou com aquele sonho de infância, um reflexo quase perfeito do que ele imaginava que era ser um policial. Vamos voltar exatamente para esse ponto de partida. A memória dele é super viva. Dá para imaginar a cena. Paulo, ainda um garoto, passava horas no muro do quartel, completamente hipnotizado. O som da tropa, a ordem, a disciplina, para ele a pergunta nunca foi se ele estaria lá dentro um dia, mas quando. Era aquela certeza que só a infância consegue ter. Agora, corta para 10 anos depois. O espelho já não reflete mais aquele mesmo brilho no olhar. No lugar, o que ele vê são sinais claros de exaustão, tanto física quanto mental. É o preço, né? O preço de incontáveis noites de serviço. Esse é o primeiro e, assim, o mais brutal choque entre o que ele sonhou e o que ele vivia. Mas, calma. Antes desse cansaço todo se instalar, teve o começo, um período movido a puro idealismo, sabe? Aquela fase em que a farda parecia ser a resposta para tudo. Vamos entender de onde vinha a força desse entusiasmo inicial. E olha, o interessante dessa citação é que ela captura o espírito de quem está entrando na polícia. Existe uma crença genuína de que vestir a farda é, por si só, um jeito de resolver os problemas da sociedade. Aquele desejo, sabe, de realmente fazer a diferença. E ele botou essa energia toda em prática, não ficou só no sonho. Entrou como soldado em 2003 e por mais de 4 anos esteve ali, na linha de frente, vivenciando o policiamento de rua de tudo quanto é jeito. Só que esse entusiasmo inicial estava prestes a bater de frente com o muro. A realidade do trabalho policial não estava só nas ruas, mas, e isso é o mais surpreendente, estava dentro dos muros do próprio quartel. Para a gente entender o que aconteceu depois, é fundamental conhecer essa estrutura aqui. A Polícia Militar se divide em duas classes bem rígidas. Os praças, que são a base da tropa, o pessoal da linha de frente, e os oficiais, que são o comando. Essa divisão é o pano de fundo de todos os conflitos que ele ia enfrentar. E aqui está o ponto central da virada. Ele começou a perceber que o ambiente interno podia ser tão hostil quanto as ruas, ou até mais. O preconceito, o abuso de poder dentro da própria hierarquia, isso era uma realidade bem dolorosa. O primeiro golpe foi devastador. Imagina só, ser caluniado por um superior, sem a menor chance de se explicar, de apresentar a sua versão, isso gerou um sentimento muito forte de revolta, de impotência mesmo. Pouco tempo depois, veio outro baque. Dessa vez, uma humilhação em público por uma coisa boba, uma pergunta. O recado era bem claro. Como soldado, o lugar dele era o de obedecer e calar a boca. Esses 2 episódios foram, sem dúvida, um ponto de virada. Olha, diante de tanta humilhação, muita gente teria desistido, jogado a toalha. Mas, para o Paulo Souza, essas experiências ruins não foram um ponto final. Pelo contrário, elas se tornaram o combustível para a maior virada da carreira dele. E essa citação do Fernando Sabino, nossa, ela ilustra perfeitamente a reação dele. Ele decidiu transformar a humilhação, a injustiça, em força para mudar. Ele não ia ser a vítima da história, ele ia ser o agente da própria transformação. E ele transformou essa ideia em ação. Em vez de só reclamar, ele agiu, mergulhou nos estudos, prestou aquele concurso super difícil para o curso de formação de oficiais e passou. O objetivo não era só subir de cargo, mas se tornar o tipo de líder que ele nunca teve a chance de ter. E é impressionante, né? Mesmo depois de ser aprovado, a resistência continuou. Colegas, superiores, duvidaram dele, diziam que ele não ia passar nas próximas etapas. Isso só mostra o tamanho do preconceito que ele estava enfrentando ali dentro. Anos depois, o jogo virou completamente. Aquele mesmo soldado que antes foi humilhado volta para o quartel como oficial. Mas será que mudar a patente era o suficiente para mudar o sistema? Vamos ver como essa nova fase se desenrolou.
Essa era a resolução pessoal dele, a sua nova missão. Como ele sentiu na pele o que era o desrespeito, ele jurou para si mesmo que seria um líder diferente. Um líder que comanda pelo respeito e não pelo medo. Era uma promessa de quebrar aquele ciclo de abuso. O retorno dele, como era de se esperar, causou um misto de reações. De um lado, tinha a inveja de quem duvidou dele, mas do outro, tinha a admiração de quem viu um jovem, antes considerado só mais um, superar tudo e vencer. E aqui está a grande lição. A promoção trouxe uma nova patente, sim, mas não um passe livre para a vida ficar mais fácil. Mais maduro, numa nova posição, ele tinha novos sonhos, mas também novos medos. A realidade, tanto dentro quanto fora do quartel, continuava sendo complexa e cheia de desafios. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta fundamental no ar. A história do Paulo Souza mostra essa colisão constante entre o que a gente idealiza e o que a vida realmente é. Fica a reflexão. No fim das contas, o que realmente molda um profissional? É o sonho que dá o impulso inicial ou são as cicatrizes que se ganha pelo caminho?